Olá, aluno do nono ano, estudante. É isso que você é, né? Estudante. Hoje estamos juntos para mais uma aula de ciências. E como sempre, eu faço aquele pedido carinhoso a você. Papel, lápis ou caneta para registrar aquilo que vai auxiliar a sua aprendizagem. Fique ligado até o final, acompanhe tudo com bastante atenção. Afinal, nosso momento de aprender é agora. E na aula de hoje, no momento de aprender de hoje, nosso assunto reações químicas. Você também deve ter observado que está escrito parte 1. Por quê? Esse conteúdo bastante interessante, necessário, ele também é extenso. Então, para facilitar, para favorecer a aprendizagem, ele foi dividido em partes. E hoje nós teremos a parte 1 do estudo sobre reações químicas. Fique atento, é muito importante. Bom, o que é reação química? Por vezes, a gente ouve muito, uma reação química aconteceu, vou fazer isto para retardar, para dificultar a reação química. Mas o que é reação química? A reação química é uma transformação, isto mesmo, é a transformação de uma, duas, três, quatro, de uma ou mais substâncias químicas em outras substâncias químicas diferentes. Exatamente. Então, reação química, eu tenho determinadas substâncias químicas, elas passarão por um processo e se transformarão, darão origem a outras substâncias químicas diferentes daquelas originais, daquelas primeiras substâncias químicas. A reação química, ela também pode ser chamada de transformação química. É o que eu acabei de comentar, né? Uma ou mais substâncias, elas se transformam em outras. Por quê? Porque ocorre entre elas uma reação. Daí, reação química também é conhecido, também é denominado transformação química. Bom, nós já falamos em substâncias químicas. Lembra? Se não lembra, procura lá no YouTube, reveja, volte na aula para você lembrar. É importante. Então, as substâncias químicas, elas têm propriedades específicas. Estas propriedades, elas se alteram quando as substâncias são submetidas a reações químicas. Quando a alteração é somente física, as propriedades não são alteradas, elas se mantêm. Porém, em se tratando de reação química, de transformação química, novas propriedades surgirão. Porque, sendo a mudança química, a alteração química vai acontecer. Por isso, esta informação importante aqui para você. Nas reações químicas, ocorrem alterações nas propriedades das substâncias químicas envolvidas naquele processo. Bom, muitas reações químicas acontecem no nosso organismo, na nossa casa, na natureza, ou seja, no cotidiano, no dia a dia. E a gente nem se preocupa em observar. E está tudo certo. Nós vamos, a partir de agora, a partir de hoje, ter um olhar diferente. Mas as reações
no cotidiano continuarão a acontecer. Mas existem algumas reações químicas que elas se processam, que elas acontecem apenas em laboratórios apropriados para determinada reação. Isto mesmo. Por quê? Vai depender de determinadas condições de temperatura, de luminosidade, de tempo. Algumas reações químicas é necessário que o estudante, que o professor, que o cientista, que o responsável por acompanhar aquela reação, ele esteja sempre medindo, cronometrando, acompanhando. Por que isto? Porque tem reações que elas se processam muito rápido, tem reações que são bem lentas, tem reações que oferecem algum perigo. Então, por isso, elas precisam ser controladas, assistidas. E daí, o local mais apropriado é realmente num laboratório, tá? Olha, reação química é diferente de mistura. Nós também já estudamos sobre mistura, lembra? Mistura homogênea, heterogênea. Na mistura, as substâncias envolvidas, as substâncias misturadas, elas não perdem a propriedade. Aqui na reação química, a gente já mencionou que ocorrem alterações nas propriedades das substâncias. Por quê? Mistura é apenas estar junto no mesmo recipiente. A transformação não, a reação não. Na reação, haverá formação de outra substância. E aí, eu volto naquele exemplo, naquela situação que é comum. Água e óleo se misturam? Sim, água e óleo se misturam. Água e óleo simplesmente juntos no mesmo recipiente não reagem. Então, reação é diferente de mistura. Atento? Então, vamos avançar mais um pouco. Olha só, ocorrências de reações químicas no cotidiano, tá? Uma folha, imagem de uma folha de vegetal. Vegetal, reações químicas na natureza. O processo de fotossíntese. Olha, que eu vou sempre utilizar a palavra processo, então não é algo de um estalar de dedos, tá? Ocorre em um processo, às vezes mais lento, às vezes mais acelerado. Então, na fotossíntese, você deve estar observando nesta imagem que tem uma sequência de letras, números, sinal de, para nós, na matemática, a gente tem como adição, tem uma seta, tem um vetor aqui. Isto já estou dando uma dica de uma equação que representa a reação química. Calma, calma, vai dar tudo certo. Vou falar isso aqui passo a passo. Então vamos lá. A fotossíntese é um exemplo de ocorrência de reações de reação química. Por quê? Nós temos gás carbônico, já estudamos sobre substâncias químicas. As substâncias químicas têm fórmulas, certo? Então, o gás carbônico reage com água em presença de luz e produz glicose, produz água e produz oxigênio. Então, olha a transformação, olha a mudança. Gás carbônico, não apareceu gás carbônico aqui. Então, houve uma reação, houve uma transformação. Água apareceu aqui
e apareceu aqui também, mas você observa que é em quantidade diferente. Aqui não há glicose, mas deste lado há glicose, tá vendo? Então, eu preciso que neste momento você saiba, compreenda que a fotossíntese, esse processo no qual as plantas utilizam gás carbônico presente no ambiente e, através desse gás carbônico, da água que ela absorve pelas raízes e em presença de luz, ela produz o nutriente que ela precisa, por isso os vegetais são autotróficos, libera oxigênio indispensável à respiração dos animais, os vegetais também utilizam bem pouquinho, e também libera vapor d'água para a atmosfera, né? Os vegetais também transpiram, então é esta água que aparece aqui. Olha que interessante, fotossíntese, exemplo de reação química. Já tomou café da manhã? Já tomou café da tarde? Vai comer um pão aí à noite? Olha, já até adiantei, né? Então isso aqui é o processo de produção do nosso pãozinho aí, do pão de sal. Então, olha, a massa, para esta massa se formar, o que foi preciso? Foi preciso trigo, foi preciso água, foi preciso sal, né? Aí, observe a cor da massa, a textura da massa e depois, essa massa vai descansar, essa massa será dividida em porções menores e será levada ao forno. Por quê? Precisa da temperatura para essa reação química acontecer. Olha o produto que nós temos. O pão de sal, ele tem cor, sabor, tamanho, textura diferente da massa original. Então, houve uma reação química, uma transformação química. Isto aqui são dois elos de uma corrente. E esta corrente, esses elos, a gente fala que eles estão enferrujados. Exatamente. Então, a formação da ferrugem é uma reação química. E aqui nós temos uma fruta, né, a banana, em diferentes momentos. A gente fala que a fruta está verde, a fruta passa por um processo de amadurecimento. E durante este processo ocorrem reações químicas. A gente percebe pelo tamanho, pela textura, pelo sabor, a diferença entre diversas outras frutas, né? Aqui a gente tem a banana. Há uma diferença entre ela chamada verde e ela madura. Por quê? Porque neste processo do verde até chegar ao ponto de fruta madura, ocorrem reações químicas. Tá vendo? Você já sabia de tudo isso aqui, mas ainda não tinha esta associação segura de que essas transformações são químicas. Trata de reação química. Muito bem. Na imagem, vou até voltar aqui para te lembrar. Na imagem da fotossíntese, eu chamei a sua atenção, na realidade você já tinha até visto, né? Tido esta atenção antes que eu falasse. Esta sequência. Esta sequência de letras, números e outros sinais recebem o nome de equação química. O que é uma equação química? É uma forma universal de representar, de escrever uma reação química. Então, a equação química é a escrita da reação química. Como na reação são substâncias que estão acontecendo, reagindo, se formando, inseridas, essas substâncias têm fórmulas. Então, a gente utiliza essas fórmulas
para escrever a equação. Então, as reações químicas são representadas por meio de equações químicas. A equação química é uma linguagem universal, porque as fórmulas químicas são universais, os símbolos, os elementos são universais. E foi também definido universalmente os símbolos que são utilizados entre as substâncias químicas para compor a equação. Então, temos aqui a escrita de uma reação, tudo em palavras. Olha só, a substância hidrogênio reage com a substância oxigênio, formando a substância água. Isto tudo é escrito, é representado por meio de uma equação química. E fica muito mais simples. Então, olha só, a substância hidrogênio está representado aqui. A substância hidrogênio, gás, né? É um estado gasoso, reage com a substância oxigênio, formando esta seta está indicando que está formando, que está produzindo a substância água, que nós já sabemos que é H2O. Então, veja bem, H2, H, símbolo do hidrogênio, a substância hidrogênio eu escrevo como H2, oxigênio, o símbolo do oxigênio é O, a substância química oxigênio eu represento com O2, água, H2O, né? H2O, são as fórmulas das substâncias envolvidas. Este sinal de mais, esse sinal de adição, esse sinal matemático, eu sempre lembro, gente, a matemática ela está associada a outras ciências, ela é indispensável. Então, este sinal, ele indica que a substância está se juntando, está reagindo com outra substância. Esta seta, ela sempre aponta o sentido da reação, por isso que ela aparece aqui na equação. Então, ela indica que está formando, está produzindo esta nova substância. Então, esta representação, esta escrita, esta linguagem universal, ela está representando uma equação química. Ótimo! Lá na matemática, uma equação tem membros, não é? A gente fala primeiro membro, segundo membro, mudança de membros. Aqui, a equação química, ela também tem dois membros. Membros de uma equação química, né? Membros da equação química. São dois. Um membro, ele é chamado de membro dos reagentes. O outro é membro dos produtos. Então, são dois, reagentes e produtos. Na reação química, as substâncias que sofrem transformação são chamadas reagentes. As substâncias que se formam são chamadas de produto. Beleza! As substâncias que serão transformadas são os reagentes. A substância formada é produto, ok? As substâncias reagentes são representadas à esquerda do sentido da seta e as substâncias produto à direita. Olha, as substâncias reagentes, elas estão sempre de onde a seta vai se formar. As substâncias produto é para onde a seta aponta, tá? Olha bem, a gente tem uma seta aqui, ó. Então, a seta ela se forma da esquerda para a direita. Então, aqui à esquerda, as substâncias que vão se reagir, que vão se transformar. Para onde que a seta aponta? Para as substâncias que serão formadas. Então, ela aponta para a substância produto, certo? As substâncias, já falei,
A seta indica o sentido da reação química. Exatamente. Então, olha só, é a equação anterior. Eu tenho H2 gasoso, O2 gasoso. Estas substâncias estão no membro dos reagentes. A seta está indicando o sentido da reação. Então, a seta está indicando que houve formação de H2O. H2O está no membro dos produtos. E você deve estar se perguntando, tranquilo isso aí? Ótimo. E você deve estar se perguntando por que esses algarismos aqui em vermelho, procurando compreender essas outras informações. E é importante, é necessário, porque elas fazem parte também da equação. Olha, sempre tem, né? Quando aparece um número à direita do símbolo do elemento, da substância, este número ele é chamado de índice. Exatamente. Então, por isso, ó, o 2 é índice, o 2 é índice, o 2 é índice. Qual o número que aparece aqui à direita do O, do H2O? Qual é? Tem quantos Os aqui? 1. Então, o número, né, o algarismo que aparece à direita do O é 1. Não é comum nós escrevermos, nós representarmos, né, por escrito o algarismo 1. A gente já sabe, ele está subtendido. E é exatamente. Então, o 2 e o 1 são índices. Eles fazem parte da substância. Não podem ser alterados de forma alguma. Eu coloquei aqui em destaque 2, 1, 2. Esses algarismos que vão aparecer à esquerda da substância são chamados de coeficientes estequiométricos ou simplesmente coeficientes. E é muito importante a gente reconhecer a presença desses coeficientes, tá? Então, eu leio essa equação da seguinte forma: 2H2 gasoso mais 1O2 gasoso produzindo 2H2O líquido. É a leitura da equação química de formação da água líquida, ok? Então, os membros da equação química: reagentes, produtos. Existem os índices, vou até voltar aqui, você já está querendo olhar a bibliografia, né? Tem os índices que não podem ser alterados e tem os coeficientes. Ficou tranquilo agora? Beleza? É por isso que você tem que acompanhar as aulas. É momento de aprender, é momento de tirar dúvidas e confiar naquilo que você já estava sabendo. Ótimo! Então, essa foi a primeira aula sobre reações químicas. Nós teremos mais aulas sobre reações químicas e é muito importante que você continue a sequência das reações químicas. Por isso, eu te espero para o nosso próximo encontro. Te agradeço pela companhia e feliz porque você está se cuidando, está estudando e está bem, certo? Então, fico por aqui, mas não se esqueça, para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube SMED-GV. Tudo bem?